Fala, meu povo da opinião esportiva, segunda-feira, dia de resumo semanal, e essa semana tivemos muita coisa em vários esportes diferentes. Klopp está fora do Liverpool, o Super Bowl está definido o confronto, recordes na NBA e muito mais depois da vinheta. Vamos começar como de praxe. Vamos começar com a Superliga de Voleibol. Brasília venceu Minas por 3-2, Osasco venceu por 3-1 Maringá, Pinheiros venceu por 3-1 Fluminense, Flamengo venceu por 3-0 Barueri, Praia Clube venceu por 3-2 o Blumenau e o Bauru 3-0 no São Caetano. Lembrando que tá aqui na descrição todas as ligas que a gente vai falar aqui hoje, então se você quiser pular, está aqui, é só apertar a descrição e você pula. Mas vamos para a classificação aqui, né? Flamengo em primeiro, seguido de Osasco, Minas, Vôlei Bauru, Praia Clube, Barueri, Fluminense, Maringá, Pinheiros, Brasília, Blumenau e São Caetano. Já na masculina, nós tivemos um único jogo essa semana. Cruzeiro 3, Joinville 0. 3 sets, né? A 0. E a classificação está a seguinte: Cruzeiro, São José, SESI, Vôlei Guarulhos, Minas, Joinville, Suzano, Cavé Vasconcelos, INEP, Copi Araquari. Nome longo. Vôlei Renata, Blumenau, Academia do Vôlei e América. Basquetebol, NBB e NBA. Vamos começar com o NBB. Unifacisa, 79-68 no Mogi. Basquete Cearense, 99-95 no São José, jogo com prorrogação. Pinheiros, 84-61 no Cerrado. Vasco, 89-77 no Corinthians do Rio Grande do Sul. Já o de São Paulo, 87-64 no Brasília. E Flamengo, 105-62 no Caxias e 100 pontos no NBB. Sem prorrogação, é algo muito raro. São Paulo, 90-71 no Paulistano. Basquete Cearense, 93-75 no Mogi. Unifacisa, 84-68 no São José. O Pato Basquete, 97-86 no Botafogo. Brasília, 92-88 no Pinheiros. O Corinthians, 73-56 no Cerrado. E o Flamengo, 89-71 no Corinthians do Rio Grande do Sul. A classificação segue a seguinte: Minas, Flamengo, Franca, Vasco, Unifacisa, Bauru, Paulistano, Basquete Cearense e São José, Corinthians, Pato Basquete e Pinheiros, São Paulo, União Corinthians, Caxias e Botafogo, Cerrado, Brasília e Mogi. Tivemos o início da Copa Super 8. O Flamengo eliminou o Bauru, o Paulistano eliminou o Vasco, o Minas eliminou o Basquete Cearense e o Unifacisa eliminou o atual bicampeão da competição, o Franca. Com isso, as semifinais são Flamengo e Paulistano, Minas e Unifacisa. Já nos States, na segunda-feira, a gente já falou do Lakers e Trailblazers na semana passada, mas os Cavs venceram o Magic por 126-99. 76ers, 133-123 nos Spurs, com 70 pontos do Joel Embiid. Bucks, 122-113 no Detroit Pistons. Memphis Grizzlies, 108-100 no Toronto Raptors. Charlotte Hornets, 128-125 no Minnesota Timberwolves. Boston Celtics, 119-110 no Dallas Mavericks. Phoenix Suns, 115-113 nos Chicago Bulls. E por conta deste jogo, o vídeo de quinta-feira foi sobre os jogadores que marcaram 70 pontos ou mais na NBA. O vídeo postado na quinta, eu vou deixar aqui no card para você assistir. Só que ele já está desatualizado, porque na sexta-feira mais um jogador entrou para essa lista. Então ficou muito pouco só com o Embiid. Mas assista o vídeo que está bem legal. E quem não está nela é o Luka Doncic, que a gente vai falar ainda hoje. Na terça, os Kings venceram os Hawks 122-107, Nuggets 114-109 nos Pacers, Knicks 108-103 nos Nets, Pelicans 153-124 nos Jazz, Thunder 111-109 no Portland Trail Blazers. O Los Angeles Clippers venceu por 127-116 o Los Angeles Lakers, Detroit 103-106 em Charlotte, Minnesota 118-107 em Washington, Memphis 105-96 em Miami, Portland 137-131 em Houston,
Cleveland perdeu de 126 a 116 para Milwaukee. Phoenix, 132 a 109 no Dallas. Oklahoma, 140 a 114 no San Antonio Spurs. Golden State Warriors, 134 a 112 no Atlanta Hawks. Indiana Pacers, 134 a 122 no Philadelphia 76ers. Utah Jazz, 123 a 108 no Washington Wizards. Minnesota Timberwolves, 96 a 94 no Brooklyn Nets. New York Knicks, 122 a 84 no Denver Nuggets. Boston Celtics, 143 a 110 no Miami Heat. E aí sim, né? Na sexta-feira, o recorde foi quebrado quando o Dallas Mavericks venceu por 148 a 143 o Atlanta Hawks, com 73 pontos do Luka Doncic. O Sacramento Kings, 134 a 133 no Golden State Warriors. Lakers, 141 a 132 no Chicago Bulls. Pacers, 133 a 131 no Suns. Rockets, 138 a 104 no Charlotte Hornets. Clippers, 127 a 107 no Toronto Raptors. Oklahoma City Thunder, 107 a 83 no New Orleans Pelicans. Memphis Grizzlies, 107 a 106 no Orlando Magic. E o Cleveland Cavaliers, 112 a 100 no Milwaukee Bucks. San Antonio Spurs, 116 a 110 no Portland Trail Blazers. No sábado, Washington, 118 a 104 em Detroit. New York Knicks, 125 a 109 no Miami Heat. Denver Nuggets, 111 a 105 no Philadelphia 76ers. Brooklyn, 106 a 104 em Houston. Utah, 134 a 122 em Charlotte. Clippers, 115 a 96 nos Celtics. Bucks, 141 a 117 nos Pelicans. Lakers, 145 a 144 nos Warriors. Esse jogo é o jogo que o LeBron decide no finalzinho da partida. Jogo indo para prorrogação e tudo. Como todo jogo entre Curry e LeBron são altos jogos, né? Spurs, 103 a 112 no Minnesota. Kings, 120 a 115 no Dallas Mavericks. Pistons, 120 a 104 no Thunder. Pacers, 116 a 110 nos Grizzlies. Hawks, 126 a 125 nos Raptors. Magic, 113 a 98 no Suns. Bulls, 104 a 96 em Portland. A classificação está a seguinte: no leste, indo para os playoffs, Boston Celtics, Milwaukee Bucks, Philadelphia 76ers, New York Knicks, Cleveland Cavaliers e Indiana Pacers. Estão indo para o play-in Miami Heat, Orlando Magic, Chicago Bulls e o Atlanta Hawks. Estão sendo eliminados o Brooklyn Nets, o Toronto Raptors, o Charlotte Hornets, o Washington Wizards e o Detroit Pistons. No oeste, estão indo para os playoffs Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves, Los Angeles Clippers, Denver Nuggets, Sacramento Kings e Phoenix Suns. E play-in estão indo o New Orleans Pelicans, Dallas Mavericks, Los Angeles Lakers e Utah Jazz. Eliminados Houston Rockets, Golden State Warriors, Memphis Grizzlies, Portland Trail Blazers e o San Antonio Spurs. NFL, tivemos as duas finais de conferência. O San Francisco 49ers venceu de virada 34 a 31 no Detroit Lions, um dos melhores segundos tempos que eu já vi após um dos piores primeiros tempos que eu já vi de um time na NFL, enquanto os Chiefs venceram por 17 a 10 o Baltimore Ravens. Final reedita, né, a final do primeiro título do Patrick Mahomes, do Travis Kelce, de todo esse time, desse elenco do Kansas City. Caso o Kansas ganhe, né, será o quarto título da história. Eles têm um lá nos anos 60 e depois dois com Mahomes, Kelce e companhia. E o 49ers tem 5, mas não ganha desde os anos 90. Né? Se eles ganharem esse título, será a sexta vez que o time da Califórnia ganha, empatando com o Pittsburgh Steelers e o New England Patriots como os maiores campeões da liga. Fórmula 1, a temporada ainda não começou, mas temos notícias. A Fórmula 1 anunciou segunda-feira passada o Grande Prêmio de Madrid, na Espanha, para compor o calendário a partir de 2026, enquanto a Ferrari e a McLaren renovaram seus contratos com seus pilotos, Charles Leclerc e Lando Norris. Vamos falar de campeonatos nacionais na gringa? Começando com a Inglaterra, não teve rodada da Premier League, mas o Jürgen Klopp anunciou a sua saída do Liverpool. O Klopp ganhou a Champions League pelo clube lá em 2019, quando bateu o Tottenham na final por 2 a 0.
levou o time a mais 2 finais contra o Real Madrid, onde perdeu ambas, e se despede, né, com todo esse currículo que ele tem. Ele fez o Liverpool voltar a ganhar uma Premier League não, desculpa, o campeonato inglês, né? Ele nunca tinha conquistado desde o campeonato inglês, desde que tinha virado a Premier League lá nos anos 90. Vai deixar saudade o Klopp no time do Liverpool. Ele vai tirar um período sabático, mas ele não descartou um retorno ao futebol. Campeonato holandês, Excelsior 3-0 no Heerenveen, NEC 1-0 no Twente, Heracles e Volendam 1-1, AZ e Zolo 2-2, o Trash e PSV 1-1, o Red Eagles 2-0 no Sparta Rotterdam, o Feyenoord 2-1 no Vitesse, Ajax 4-1 no RKC e Almere e Fortuna Sittard ficaram no 0-0. Tivemos 2 rodadas do holandês essa semana, uma no meio da semana e outra no final de semana. Zoli 1-0 no Vitesse, RKC e Sparta Rotterdam 1-1, PSV 2-0 no Almere, Ajax 4-2 no Heracles, Excelsior e o Trash 1-1, Heerenveen e AZ 2-2, Go Ahead Eagles e NEC 2-2, Feyenoord e Twente 0-0 e Fortuna Sittard 1-0 no Volendam. Estão indo para a Champions League, PSV e Feyenoord e o Twente indo para a pré-Champions. O AZ está indo para a Liga Europa, Conference é via outros meios. Aí se segue Ajax, Go Ahead Eagles, NEC, Sparta Rotterdam e Zolo, Fortuna Sittard, Excelsior, Heerenveen, o Trash, Almere e Heracles. O RKC está indo para o confronto com o terceiro colocado da segunda divisão. Folletin e Vitesse estão sendo rebaixados. Na Liga Portuguesa, alguns jogos ficaram para o meio da semana, mas a Portimonense ganhou de 4-1 no Boa Vista, Moreirense 1-0 no Famalicão, Porto 3-1 no Farense, o Gil Vicente 1-0 no Vitória de Guimarães, Arouca 5-0 no Vizela, e essa não foi a maior goleada da rodada, Benfica 4-1 no Estrela Amadora e o Sporting hoje fez 8-0 no Casa Pia. Rio Ave, Estoril, Braga e Chaves jogam no meio da semana. A classificação segue a seguinte: Sporting liderando o campeonato, Benfica indo para a pré-Champions, Porto indo para a Liga Europa e o Braga indo para a pré-Conference. Se segue Vitória de Guimarães, Moreirense, Farense, Famalicão, Arouca e Gil Vicente, Portimonense, Boa Vista e Casa Pia, Estrela Amadora, Estoril, Rio Ave enfrentar o terceiro colocado da Série B, Vizela e Chaves sendo rebaixados. Bundesliga, o Bayern de Munique jogou aquele jogo que estava faltando com o Union Berlin e ganhou por 1-0. Da rodada normal, o Eintracht venceu por 1-0 o Mainz, Stuttgart 5-2 no Leipzig, Hoffenheim e Heidenheim 1-1, o Bayern 3-2 no Augsburg, o Werder Bremen 3-1 no Freiburg, Wolfsburg e Korn 1-1, Leverkusen Mönchengladbach 0-0, Union Berlin 1-0 no Darmstadt, Borussia Dortmund 3-1 no Bochum. Resultado agora, o Leverkusen, ainda faltando o clássico contra o Bayern, não depende só de si, mas o Bayern também depende só de si para ganhar o 12º campeonato. Se segue Stuttgart e Borussia Dortmund para a Champions League, Leipzig indo para a Liga Europa e o Eintracht indo para a Conference. Se segue Freiburg, Hoffenheim, Werder Bremen, Heidenheim, Wolfsburg, Mönchengladbach, Augsburg, Bochum e Union Berlin. Colônia está indo enfrentar o terceiro colocado da Série B, o Mainz e o Darmstadt estão sendo rebaixados. Campeonato italiano, a Torino venceu por 2-1 a Cagliari, Atalanta 2-0 na Udinese, Juventus e Empoli 1-1, Milan e Bolonha 2-2, Genoa 2-1 no Lecce, Hellas Verona 1-1 na Frosinone, Monza 1-0 na Sassuolo, Lazio e Napoli 0-0, a líder internacional 1-0 na Fiorentina e a Roma 2-1 na Salernitana. A classificação está a seguinte: Inter, Juventus, Milan e Atalanta indo para a Champions, Roma indo para a Liga Europa. Roma começou o campeonato na zona de rebaixamento e agora está a 1 ponto só da Champions. Segue-se Fiorentina, Lazio, Bolonha, Napoli, Torino, Genoa, Monza, Frosinone, Lecce, Sassuolo, Hellas Verona e Udinese. Cagliari, Empoli e Salernitana estão sendo rebaixados. Ligue 1, Rennes venceu por 3-2 o Lyon, Nice 1-0 o Metz, Olympique de Marseille e Mônaco 2-2, Montpellier e Lille 0-0, Rennes e Nantes 0-0, Clermont e Strasbourg 1-1, Lorient e Le 3-3, Lens e Toulouse 2-0, PSG e Stade Brestois 2-2. Foi a rodada dos empates.
Classificação: PSG lidera seguido de Nice, Stade Brestois, indo para o Champions, e o Mônaco indo para a Pré. O Lille está indo para a Liga Europa. Segue-se Reims, Olympique de Marseille, Le, Rennes, Strasbourg, Lea, Montpellier, Nantes, Toulouse, Metz, Lyon indo enfrentar o terceiro colocado da Série B, Clermont e Lorient caindo. O Lyon já foi rebaixado 3 vezes, mas nunca rebaixado desde que ele ganhou a Ligue 1. Seus rebaixamentos foram em 46, 52 e 83. La Liga: Alavés 3-0 no Almeria, Sociedad Rayo Vallecano 0-0, Real Madrid 2-1 no Las Palmas, Villarreal 5-3 no Barcelona, Betis 1-0 no Mallorca, Girona 1-0 no Celta de Vigo, Cádiz e Bilbao 0-0, Sevilla e Osasuna 1-1, Atlético de Madrid 2-0 no Valência e Getafe 2-0 no Granada. Girona ainda é líder, mas vai lembrar que Real Madrid tem um jogo a menos por conta da Supercopa. E detalhe, tá? Girona está indo para a Liga Europa, como eu sempre lembro aqui, a UEFA emitiu um comunicado que Girona e Manchester City não podem jogar a Champions ao mesmo tempo. O City está se classificando via Premier League e se presume que o grupo City escolherá pelo time de Manchester para jogar a Champions. Por isso, o Girona irá para a Liga Europa. Real Madrid, Atlético de Madrid, Barcelona e Atlético de Bilbao estão indo para a Champions, então, e a Sociedade indo para a Conference. Se segue Betis, Valência, Las Palmas, Getafe, Alavés, Osasuna, Rayo Vallecano, Villarreal, Mallorca, Sevilla, Celta de Vigo. Estão sendo abaixados o Cádiz, Granada e o Almeria. Brasileirão não está acontecendo, então vamos para os estaduais. Daqui eu vou me tirar da tela, porque senão eu não enxergo. Rodada do meio da semana, no Rio Grande do Sul, Novo Hamburgo 2-1 no Santa Cruz, Ipiranga e Caxias 2-2, Juventude 4-0 no Guarani, São Luís e Internacional 0-0, Avenida e Brasil de Pelotas 0-0, Grêmio 4-1 no São José. Jogos de final de semana, Santa Cruz e Guarani 1-1, Inter 3-0 no Ipiranga, Caxias 2-2 no São Luís, Internacional 3-0 no Ipiranga, São José 1-0 no Juventude, Avenida 1-0 no Novo Hamburgo e o Grêmio 1-0 no Brasil de Pelotas. A classificação segue a seguinte: Inter, Juventude, Grêmio, Caxias, Novo Hamburgo, Avenida, Ipiranga e São José indo para o mata-mata, São Luís e Brasil de Pelotas sendo eliminados, o Santa Cruz e o Guarani sendo rebaixados. Santa Catarina, Criciúma venceu o Concórdia por 2-1, Figueirense e Joinville 1-1, Brusque e Chapecoense 0-0, Marcílio Dias 2-1 no Inter de Lages, Ercílio 2-1 no Avaí, Barra 4-0 no Nação. Já no final de semana, Brusque e Figueirense 0-0, Concórdia 3-2 no Nação, Joinville 2-1 no Inter de Lages, Avaí 3-2 na Chapecoense, Criciúma 2-0 no Ercílio Luz, Barra 1-0 no Marcílio Dias. A classificação segue a seguinte: Criciúma, Barra, Avaí, Marcílio Dias, Brusque, Joinville, Concórdia e Chapecoense indo para o mata-mata, Ercílio Luz e Figueirense sendo eliminados, Inter de Lages e Nação sendo rebaixados. São Paulo agora, Mirassol e São Paulo 1-1, São Paulo que estava de aniversário no meio da semana, Botafogo 1-0 no Água Santa, Bragantino 2-1 na Portuguesa, Ituano 1-0 no Corinthians, Guarani e São Bernardo 0-0, Palmeiras 3-2 no Internacional de Limeira, Santos 3-1 na Ponte Preta e Santo André e Novo Horizontino 0-0. No final de semana, Bragantino e Botafogo empataram em 1-1, São Paulo venceu a Lusa por 1-0, Guarani 3-0 no Ituano, São Bernardo 1-0 no Corinthians, Ponte Preta e Inter de Limeira 0-0, Palmeiras 2-1 no Santos, Santo André e Água Santa 0-0, Mirassol e Novo Horizontino 1-1. Classificação: estão se classificando para o mata-mata Santos, Portuguesa, Palmeiras, Guarani, Bragantino, Corinthians, São Paulo e São Bernardo. Estão sendo eliminados Ituano, Santo André, Mirassol, Inter de Limeira, Água Santa, Ponte Preta, Botafogo e Novo Horizontino. Pelo Rio de Janeiro, e aqui eu consigo voltar. No meio da semana, Nova Iguaçu 3-2 no Bangu, Portuguesa 1-0 no Sampaio Correia, Boa Vista 1-0 no Botafogo, Vasco 2-0 no Madureira e Fluminense 1-0 no Audax. Já no final de semana, Botafogo 2-0 no Sampaio Correia, o Sub-20 do Flamengo empatou em 0-0 com a Portuguesa, Matureira 3-1 no Volta Redonda, Vasco e Bangu 2-2, Fluminense 3-0 no Nova Iguaçu. A classificação segue a seguinte:
Fluminense, Botafogo, Vasco, Portuguesa se classificando para o mata-mata da Taça Guanabara. Nova Iguaçu, Madureira, Boa Vista, Flamengo, Volta Redonda, Sampaio Correia, Bangu sendo eliminados. E o Audax está sendo rebaixado. Campeonato Mineiro, Tombense 2-2 no Uberlândia, Cruzeiro 2-1 no Vila Nova, Atlético 2-1 no Ipiranga, meu Deus, Itabirito, acho que acabou de subir esse time pelo visto, 3-1 no Democrata, Patrocinense 2-1 no Atlético Mineiro, América Mineiro 6-0 no Pouso Alegre. No final de semana, Cruzeiro 1-1 com o Atlético, Vila Nova 2-0 no Itabirito, Atlético Mineiro 4-0 no Democrata, Tombense 2-1 no Pouso Alegre, América Mineiro 6-1 no Ipatinga. Classificação. O jogo aqui, a Patrocinense está ganhando por 1-0 neste momento, tá? Que eu estou gravando o vídeo. Classificação. Acabou ficando parecendo uma seta, né? Mas a bandeira de Minas que está atrás ali. Tombense, Atlético Mineiro, América Mineiro e Atlético Mineiro. Desculpa, foi o grupo B 2 vezes. Só um minuto. Porque Minas é 3 grupos mesmo, e o grupo B acabou repetindo. Então, Tombense, Atlético Mineiro e América Mineiro estão se classificando. Provavelmente o melhor não classificado fica com a segunda vaga. Vamos para a Copa das Nações Africanas? Camarões 3-2, jogos ainda da última rodada. Camarões 3-2 na Gâmbia, Senegal 2-0 na Guiné, Mauritânia 1-0 na Argélia, Angola 2-0 no Burkina Faso, Namíbia e Mali 0-0. África do Sul e Tunísia 0-0, Marrocos 1-0 na Zambia. Tanzânia e Congo 0-0. A classificação ficou a seguinte: Grupo A passou Guiné Equatorial e Nigéria, Grupo C, Senegal e Camarões, Grupo D, Angola e Burkina Faso, Grupo B, Cabo Verde e Egito. No grupo E, Mali e África do Sul, Marrocos e Congo. Passaram 6, passam-se os 4 melhores. Porém, aparentemente não, porque Gana passou. Então eu não sei o que aconteceu, porque era para Gana e Zâmbia serem eliminados, mas Gana foi para o mata-mata. Aparentemente. Não, Gana foi eliminado. Então é Gana e Zâmbia mesmo que foram ali eliminados. Então, oitava de final. Angola 3-0 na Namíbia, Nigéria 2-0 no Camarões, Guiné despachou a Guiné Equatorial, o Egito do Salah foi eliminado pelo Congo. Isso aqui é zebra. Cabo Verde 1-0 na Mauritânia, Costa do Marfim eliminou nos pênaltis o atual campeão Senegal. Então, Egito e Senegal estão fora. Mané e Salah, a última final, caíram nas oitavas de final. Faltam Mali, Burkina Faso, Marrocos e África do Sul amanhã. Já na Ásia, Austrália e Uzbequistão 1-0, Síria e Índia 1-0, Irã 2-1 no Emirados Árabes, Palestina 3-0 em Hong Kong, Japão 3-1 na Indonésia, o Vietnã perdeu de 3-2 para o Iraque, Coreia do Sul e Malásia 3-3, Palestina perdeu para Jordânia, desculpa. Arábia e Tailândia 0-0, Oman e Kirguistão 1-1. Classificação ficou em grupo A, né? Passou Catar e Tajiquistão, no grupo B, Austrália e Uzbequistão, no grupo C, Irã e Emirados Árabes, no D, Iraque e Japão. Ainda teve Bahrein, Coreia do Sul, Arábia Saudita e Tailândia. Quem não avançou foi o time do Oman e o time da China. E aí, no mata-mata, a Austrália eliminou a Indonésia, o Tajiquistão eliminou os Emirados Árabes, a Jordânia eliminou o Iraque e o atual campeão Catar eliminou a Palestina. Faltam jogar os Uzbequistão e Tailândia, Arábia Saudita e Coreia do Sul, Japão e Bahrein, Irã e Síria. Favorito é o Japão e a Austrália sempre são favoritos. E o Catar, que é o atual campeão, a gente sempre tem que presumir que o campeão vem forte para tentar o bicampeonato, apesar que na África foi eliminado. Aí temos algumas notícias aqui que não estão aqui. Por exemplo, não estão nos slides. Corinthians campeão da Copinha e no Australia Open, a Sabalenka ganhou no feminino, enquanto o Jack Sinner, italiano, apesar do nome, ganhou no masculino. É isso. Vejo vocês na próxima. Até quinta-feira com o vídeo. E nas redes sociais você segue a gente lá. A gente aparece frequentemente. Quase todo dia tem algum conteúdo de opinião esportiva em algum lugar. Então siga a gente em todas as redes sociais. Até a próxima. Você fica agora com o Tio Sam pedindo para você se inscrever. O vídeo dos maiores pontuadores de basquete vai aparecer aqui. E uma playlist aleatória para você aqui. Então, curta, comenta, compartilha e se inscreva!